E se eu te dissesse que não é falta de dinheiro que está travando sua vida, não é falta de oportunidades, não é azar, não é ninguém contra você. O que te impede de crescer está dentro da sua mente. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando as pessoas mais ricas e bem-sucedidas do mundo. E ele descobriu algo chocante. Todas elas pensavam de forma diferente. Mas havia algo ainda mais profundo. Todas tinham uma conexão poderosa com um propósito maior do que elas mesmas. Hoje eu vou te mostrar como unir mentalidade, ação e Deus para mudar sua trajetória. Se você sente que nasceu para algo maior, mas ainda não chegou lá, se você acredita que Deus tem um plano maior para você, se você quer prosperar, crescer e vencer, então este vídeo é para você. E antes de continuar, eu quero que você comente: eu vou crescer. Escreve isso agora, porque declarar é o primeiro passo para transformar. Vamos começar. Napoleon Hill dizia que todo sucesso começa com uma coisa: um propósito definido. Mas aqui está uma verdade que muita gente ignora. Deus não cria ninguém por acaso. Você não nasceu só para sobreviver. Você não nasceu só para pagar contas. Você não nasceu só para passar os dias. Você nasceu com um destino. O problema é que a maioria das pessoas vive sem propósito. Elas acordam, trabalham, reclamam, dormem e repetem, sem direção, sem clareza, sem fé ativa e sem propósito. A mente fica fraca. Quando você não sabe para onde está indo, qualquer caminho parece certo. Quando você não tem um propósito, qualquer dificuldade te derruba. Quando você não tem uma visão, qualquer medo te controla. Napoleon Hill dizia que a mente precisa de uma direção clara para funcionar no seu máximo poder. E a Bíblia confirma isso. Sem visão, o povo perece. Deus quer que você cresça, mas Ele não faz tudo por você. Ele te dá a semente e você precisa plantar. Seu propósito é essa semente. Pergunte a si mesmo: por que eu existo? O que eu posso oferecer ao mundo? Que tipo de vida eu sinto que Deus quer que eu tenha? Porque quando você encontra seu propósito, algo muda. Você acorda diferente. Você anda diferente. Você fala diferente. Você pensa diferente. O propósito te dá energia. O propósito te dá foco. O propósito te dá resistência emocional. E mais importante, quando você caminha com propósito, você não anda sozinho. Você anda com Deus. Napoleon Hill dizia que a fé é uma das forças mais poderosas da mente humana. Mas não é uma fé passiva, é uma fé ativa. É a fé que te faz agir mesmo com medo. É a fé que te levanta quando tudo parece perdido. É a fé que te lembra: você não nasceu para ser pequeno. Você nasceu para crescer. Você nasceu para vencer. Você nasceu para prosperar. Mas tudo começa com um propósito claro. Napoleon Hill dizia algo poderoso: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas aqui está a verdade dura. A maioria das pessoas está perdendo a batalha dentro da própria cabeça. Elas não fracassam na vida. Elas fracassam primeiro na mente. Pensamentos negativos repetidos viram crenças. Crenças viram atitudes. Atitudes viram hábitos. Hábitos constroem destinos. E é aqui que entra Deus. Deus não quer apenas mudar sua situação. Ele quer mudar sua mentalidade. Porque não adianta Deus te dar uma grande oportunidade se sua mente ainda é pequena. Não adianta Ele te entregar prosperidade se você ainda pensa como alguém derrotado. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão, aquilo que você repete para si mesmo todos os dias. Se você repete: eu não consigo, isso não é para mim, eu nunca vou vencer, sua mente aceita isso como verdade. Mas quando você começa a declarar: eu posso, eu vou crescer, Deus está comigo, eu fui criado para vencer,
Sua mente começa a mudar o rumo da sua vida. A Bíblia diz: assim como o homem pensa, assim ele é. Ou seja, você não vive o que quer, você vive o que acredita. E aqui está o segredo que Napoleon Hill descobriu. A mente não sabe diferenciar o que é real do que é repetido. Ela acredita no que você insiste. Por isso, se você quer crescer, precisa mudar o que você diz para si mesmo, todo dia. Mesmo quando parece mentira, mesmo quando dói, mesmo quando não vê resultados. Porque a fé verdadeira não depende do que você vê. Ela depende do que você acredita. Deus não te deu uma mente fraca. Ele te deu uma mente poderosa. Mas poder sem controle vira destruição. E mente sem direção vira caos. É por isso que você precisa alinhar 3 coisas: sua mente, sua fé, suas ações. Quando essas 3 coisas se alinham, você se torna imparável. Você não se quebra fácil. Você não desiste fácil. Você não se perde fácil. Você começa a andar com confiança. Você começa a enxergar oportunidades onde antes só via problemas. Você começa a crescer de dentro para fora. E quando isso acontece, o mundo ao seu redor começa a mudar também. Napoleon Hill descobriu algo que quase ninguém gosta de ouvir. O problema da maioria das pessoas não é falta de talento, não é falta de inteligência, não é falta de oportunidade, é falta de constância. As pessoas até começam motivadas, mas não continuam. Começam uma mudança e param. Começam um projeto e desistem. Começam a buscar Deus e se afastam. E sem constância não existe crescimento. Deus trabalha com processos. Ele não transforma tudo de uma vez. Ele constrói. Uma mente forte não nasce pronta. Ela é treinada. Um espírito forte não aparece do nada. Ele é cultivado. Uma vida próspera não acontece por acaso. Ela é construída dia após dia. Napoleon Hill chamava isso de hábito do sucesso. Você não vence porque quer. Você vence porque faz o que precisa ser feito, mesmo quando não quer. É aqui que muita gente quebra, porque a maioria só age quando sente vontade. Mas quem cresce, age por decisão, não por emoção. Você precisa entender isso. Deus não abençoa apenas quem pede, Ele abençoa quem se prepara. E preparação exige disciplina. Disciplina para orar mesmo quando está cansado. Disciplina para estudar mesmo quando ninguém está vendo. Disciplina para trabalhar mesmo quando não tem retorno imediato. Disciplina para continuar mesmo quando não tem aplauso. O problema é que as pessoas querem o resultado do processo, sem passar pelo processo. Querem vitória sem batalha. Querem colheita sem plantio. Querem prosperidade sem sacrifício. Mas não funciona assim. Napoleon Hill dizia que o sucesso é resultado de pequenas ações feitas todos os dias, mesmo quando ninguém percebe. E Deus honra quem é fiel no pouco. Se você não consegue ser constante com pouco, não vai ser com muito. É por isso que você precisa criar rituais diários, rituais de fé, rituais de aprendizado, rituais de crescimento. Não é sobre fazer muito uma vez. É sobre fazer um pouco, todos os dias. Quem cresce não é o mais rápido, é o mais constante. E quando você junta constância com fé, algo poderoso acontece. Você para de depender de motivação. Você passa a depender de decisão. E decisão muda destinos. Napoleon Hill dizia que ninguém cresce sozinho. Nenhuma grande conquista acontece no isolamento. Deus não te criou para caminhar só. Ele te criou para viver em comunhão, em conexão, em troca. Mas aqui está uma verdade que poucos aceitam. Nem todo mundo que está perto de você quer te ver crescer. Algumas pessoas se alimentam da sua estagnação. Outras se sentem ameaçadas pela sua evolução. E se você não aprender a escolher bem quem anda ao seu lado, você pode passar a vida inteira tentando subir, com pessoas te puxando para baixo.
Napoleon Hill chamava isso de mastermind, o poder da mente em harmonia com outras mentes. Quando você se conecta com pessoas que pensam grande, sua mente se expande. Quando você se conecta com pessoas que acreditam em Deus, sua fé se fortalece. Quando você se conecta com pessoas disciplinadas, sua disciplina cresce. Mas quando você se cerca de pessoas negativas, acomodadas e sem visão, você começa a diminuir seus sonhos. Você começa a duvidar de si. Você começa a se limitar. E isso não é coincidência. A Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Você absorve o ambiente. Você absorve as conversas. Você absorve os padrões. É por isso que quem quer crescer precisa, às vezes, se afastar. Não por ódio, não por arrogância, mas por sobrevivência espiritual e mental. Deus, muitas vezes, precisa te separar para te elevar. Nem todo mundo que começou com você vai terminar com você. E isso não é abandono, é evolução. Você precisa perguntar: essa pessoa me aproxima ou me afasta do meu propósito? Essa pessoa me impulsiona ou me paralisa? Essa pessoa fortalece minha fé ou mina minha esperança? Crescimento exige escolhas difíceis, mas escolhas difíceis criam futuros extraordinários. Napoleon Hill dizia que o sucesso deixa pistas, e uma delas é: pessoas bem-sucedidas se conectam com quem puxa elas para cima. E Deus usa pessoas para abrir portas. Deus usa pessoas para te ensinar. Deus usa pessoas para te preparar. Mas você precisa estar disposto a mudar de nível. Nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai apoiar, nem todo mundo vai comemorar. Mas você não precisa da aprovação de todos. Você precisa da direção de Deus. Napoleon Hill descobriu algo que muda tudo. O mundo está cheio de sonhadores, mas poucos realizadores. E sabe qual é a diferença entre eles? Ação com fé. Não é só acreditar, não é só orar, não é só desejar, reagir como se já estivesse a caminho. Muita gente diz que confia em Deus, mas vive como se estivesse sozinha. Muita gente diz que acredita, mas não se move. Fé sem ação é ilusão. Ação sem fé é desgaste. Mas quando você junta as duas, você se torna imparável. Deus não te chamou para ser espectador da sua própria vida. Ele te chamou para ser protagonista. Napoleon Hill dizia que a decisão firme é o ponto de virada de qualquer destino. Não é quando você entende, é quando você decide. Decide mudar, decide crescer, decide não aceitar mais a mediocridade, decide não se conformar, decide não viver pequeno, porque ninguém muda quando quer, muda quando não aguenta mais ser a mesma pessoa. E talvez hoje seja esse dia para você. Talvez hoje seja o dia em que você para de pedir menos dor e começa a pedir mais força, para de pedir menos problemas e começa a pedir mais sabedoria. Para de pedir uma vida fácil e começa a pedir uma vida grande. Deus não quer só te tirar da dificuldade. Ele quer te transformar. Ele quer te dar visão. Ele quer te dar coragem. Ele quer te dar clareza. Mas você precisa sair da inércia. Você precisa se mover, mesmo com medo. Você precisa agir, mesmo sem certeza. Você precisa continuar, mesmo sem aplauso. Porque os céus se movem quando você se move. E aqui está a verdade final. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para prosperar. Você não nasceu para viver limitado. Você nasceu para viver abundante. Você não nasceu para andar perdido. Você nasceu para cumprir um propósito. Napoleon Hill ensinou como a mente cria riqueza. Deus ensina como a alma sustenta essa riqueza. Quando você une os dois, você não cresce só por fora. Você cresce por dentro. E quem cresce por dentro nunca mais aceita viver pequeno. Se este vídeo falou com você, eu quero que você faça uma coisa agora.
Escreva nos comentários: eu escolho crescer. Não para mim, para você. Porque quando você declara, você ativa. Quando você ativa, você muda. Quando você muda, sua vida nunca mais é a mesma. E lembre-se, Deus não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. Ele te trouxe até aqui para te levar mais longe do que você imagina.